Senhores deputados, eu estou vendo agora um debate muito grande sobre preço da passagem de ônibus. Aí estou vendo, não vai aumentar, um candidato fala que não vai aumentar, o outro... Não vai aumentar, senhor presidente, única e exclusivamente, se tiver uma mudança na legislação. Para quem não sabe, eu gostaria de explicar aos senhores e senhoras usuários do transporte público. Nós pegamos o número de passageiros, é dividido pelo número da receita, do que arrecada, e vai dar o preço da passagem. Dou um exemplo para os senhores quando fala de passe escolar, e com tranquilidade falo isso. Fiz o primeiro passe escolar, primeiro projeto de passe escolar na Prefeitura de Belo Horizonte, é de autoria do deputado estadual Alencar da Silveira. O estudante, ele tem hoje uma lei que ele tem que ganhar o passe escolar, e esse passe escolar tem que ser dado pela Prefeitura, não pode ser dado pela população. Dou um exemplo simples, 4 pessoas vão todo dia daqui até o centro da cidade, dividem uma gasolina que fica em R$10, qual que é o preço para cada uma? R$2,50. Aí o governo fala assim, ó, o João que paga esse carro, ele é estudante, ele não vai pagar mais. Então, são R$10 dividido para 3. A passagem tem que ser 33. Alguém tem que pagar. Eu fiz uma frente aqui, e a Assembleia tem que voltar a discutir nisso, e nós vamos fazer um movimento nacional, senhor Gustavo Valadares. Um movimento nacional para que a gente possa fazer uma desoneração da passagem de ônibus. Senhores deputados, senhoras da galeria, telespectadores da TV Assembleia, pasmem, 47% hoje do preço da passagem de qualquer coletivo desse estado de Minas Gerais, de qualquer ônibus que faz intermunicipal, fica para o governo do estado, pelo governo federal e para as prefeituras. O trabalhador está pagando para o governo andar de ônibus. Se a gente conseguir uma desoneração, o preço da passagem de ônibus ser tratado como é o preço da cesta básica, sem imposto, nós vamos ter quase 50% de economia. E isso é fácil. É só aqui na Assembleia Legislativa nós começarmos esse movimento, e eu tenho certeza que a população vai para a rua e falar o seguinte: nós não aguentamos mais pagar a mordomia do próprio governo. O governo está arrecadando com o preço da passagem de ônibus, senhores deputados, senhoras deputadas. E o pior, o empresário que paga os impostos caros ainda paga 50% da passagem do funcionário dele. Então está na hora de fazer um trabalho grande. Nós queremos transporte digno, de qualidade e num custo baixo. Nós não podemos continuar pagando. Dou outro exemplo, quando eu falei aqui, quando a gente divide pelo número de passageiros, como é que a população pode aceitar, e essa casa aceita o funcionário do Correio, iniciativa privada, você paga para colocar uma carta, e ele anda de graça. Quem paga o ônibus dele não é o proprietário lá, 50% da direção do Cruzeiro, não, do Correio, não. Quem paga essa passagem do carteiro, do funcionário do Correio, no transporte público, é a população mineira, porque eles têm isenção, eles pagam 0. Oficial de justiça, soldado da polícia militar, o que é feito com o Vale Transporte? Não, entra dentro do ônibus, entrou ali, entrou de graça. Peraí, alguém tem que pagar, e quem paga é o pobre do trabalhador, quem paga é o pobre do empresário. Aí todo mundo fala, temos que gerar emprego, nós temos que dar condição melhor para esses empresários que estão aí. O empresário não aguenta mais a carga tributária, e o Gustavo falou, vem mais chumbo grosso aí no final do ano. Você sabe quem paga o IPVA do carro de cada um? Quem paga é o dono do carro. Agora, sabe quem paga o IPVA do ônibus, que dá o dinheirinho lá para o governo de Minas Gerais?
é o usuário do ônibus, gente. Não tem novidade. É o número de passageiros, pelo custo que tem do transporte, e que vai dar o preço da passagem. Então, quando você vê o empresário do ônibus chegando e pagando um IPVA, o que ele fala? Estou pagando aqui, mas vou receber ali. Então, não faz diferença. Faz diferença para o trabalhador, que pega o ônibus todo dia, que sai daqui, e que trabalha aqui, mas mora lá em uma das cidades dormitório. É ele que paga. Então, está na hora da gente fazer, com urgência, um trabalho nacional para que a gente possa fazer a desoneração da passagem de ônibus, fim dos impostos da passagem mais em conta, mais barato, porque se não for assim, não muda nada. Nenhum prefeito tem condição de falar que vai fazer isso ou aquilo, vai desonerar. Acaba com os impostos, 47%, a passagem fica mais barata. CGO, que é da prefeitura, que já é pouco, que o prefeito já fez a parte dele. Os impostos, o IPVA, vamos acabar com isso, vamos fazer esse movimento nacional. Esse movimento tem que começar a partir de agora, mostrando que o transporte público no Brasil, em Minas e em Belo Horizonte, ele afeta diretamente o bolso do contribuinte, do trabalhador e do dono das empresas que passam o Vale Transporte.